Boa tarde, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí bem? Quem tá ouvindo aí bem aí, vai dando um alô. Fernando, Jope Roncoli. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Já vou chamar a Emily. Lutotti. Fernando, grande abraço. Acho que a Emily já entrou. Emily, se já entrou, já dá um alô, por favor. Agnaldo. Zeca. Flávio Júnior, 1976. André Briano, um grande abraço. Essa live a gente tem o patrocínio aí mais uma vez da Cesta Básica Peloja. Agradecer aí pela parceria. Bom, vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada. Lembrando, pessoal, que no finalzinho a gente vai abrir para perguntas. Boa Olá, noite, Ale. Emily. Tudo bem? Tudo, tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, prazer estar falando com você. E a gente vai aproveitar bem aí. Eu costumo falar para os meus convidados que eu procuro deixar eles bem à vontade, interromper o menos possível. E vai ser um bate-papo muito legal, falar sobre futebol, sobre a sua carreira, sobre várias coisas. No finalzinho a gente vai abrir para perguntas. Tá Legal. jóia? Então vou falar um pouquinho de você pro pessoal. Emily Alves da Cunha Lima, foi atleta profissional, atuou pelo São Paulo, Palestra São Bernardo, Barra de Teresópolis, Veranópolis, Balocesto Estudiantes, Sporting Huelva, Lestartite, Napoli, e eu não sabia, se você atuou pela seleção de Portugal? Sim, principal. Então tá bom, você vai falar já já sobre isso aí. Os clubes que Tá. você treinou, Juventude, Brasil sub-15, sub-17 é a principal. São José dos Campos, vizinho meu aqui, Taubaté. Santos e atualmente Equador. Os seus títulos, se eu tiver errado, você me corrige. Torneio Internacional 2016, campeão paulista 2018 e vice-campeão da Libertadores 2018. Se tiver mais Legal. algum, se tiver mais algum, eu quero que você fale agora para mim, por favor. Tá bom. Ale, primeiro eu queria te agradecer. O prazer é meu de poder te rever, né? Agora nessas lives, né? Dessa nova maneira nossa de interagir, né? Então, queria agradecer e parabenizar pela iniciativa, né, de fazer as lives. Eu venho crescendo muito com isso, tanto quando eu faço, e tanto quando eu assisto, né, as lives. Então, é algo que pouco a gente tinha, né? A gente tinha muito cursos quando a gente paga, ou muitas vezes às vezes de graça, mas a gente não tinha essa troca de informação como a gente está tendo, uma loucura assim importante, interessante. Então, parabenizar você aí por essa iniciativa. Bom, vou falar e resumir para você. Na verdade, eu tenho dois títulos paulista, que é o 15 pelo São José, que foi o meu primeiro título de expressão, né? E 18 pelo Santos. Sou vice do brasileiro pelo São José.
vice pela Libertadores pelo Santos, então eu tenho muito vice, né? Mas, Mas mas, ó, mas é foram importantíssimo. passagens, sim, foram passagens que para mim foram grandiosas. Não veio o título em si, né? Porque não só eu, mas o clube ele cobra isso. Mas para mim o trabalho ele é muito significante assim. Para mim o trabalho ele não é bem visto como deveria ser aqui no Brasil. Mas eu falo do título porque o clube é a primeira coisa que cobra, né? Mas tive passagens aí, Juventus, São José, Santos, passagens bastante interessantes, bastante importantes para o trabalho em si e para minha carreira. Sim, legal. Fala um pouquinho rapidamente como surgiu o futebol na sua vida, sua carreira. Daí depois a gente passa um pouquinho, já adiantar que a Amy tem as licenças, você já tem a Pro, né, Amy? Tenho, terminei o ano passado. Eu tive com o Maurício aqui falando, dando um apanhado geral sobre as licenças, foi muito bom. A gente espera que o mais rápido possível ela seja reconhecida de uma vez por todas na UEFA, né? Então fala um Sim. pouquinho da sua carreira, até você rapidamente até se tornar treinadora. Tá, eu fui atleta profissional durante 14 anos, né? Tive passagens pela alguns clubes do Brasil. Vou dar uma resumida para que a gente possa aproveitar bastante o tempo com outros temas. Sim, Alguns clubes do Brasil, tive passagem pela Espanha também, alguns clubes, tive 6 anos na Espanha. Depois eu fui para a Itália no meu último ano, já meio que capengando devido a tantos problemas que eu tive no joelho, desde muito novinha, desde os 13, 14 anos eu já tinha problema nos dois joelhos, e aí eu fui arrastando isso por um tempo, mas chegou um momento que eu já não eu via que eu não estava produzindo o que eu poderia e rendendo o que eu poderia render. Então, a Itália foi meu último clube. Eu parei na metade da temporada. Em dezembro, eu fui embora para o Brasil, em dezembro de 2009, já com pensamento já de como fazer a transição, né? Porque eu queria estar no futebol, eu queria estar no esporte no modo geral, sim, mas na área de gestão, não na área de treinamento, né? E sim, acabou que eu fui em 2010 para a área da gestão com o Prisco Palumbo na Portuguesa. Então, fiz o meu primeiro trabalho lá como supervisora e depois, com o passar dos meses, ele me convidou já para dentro do campo para ser como uma assistente, vamos dizer assim, falar mais sobre futebol. Mas eu via que eu precisava estudar para que eu pudesse querer algo real, né? Como eu queria na parte de gestão. Porque só a base de ex-atleta eu via que não ia render muitos frutos. E então eu falei, não estou preparada, mas ele me trouxe para dentro do campo, a gente começou a bater um papo, enfim. E aí foi onde eu fui buscar realmente me especializar para que eu pudesse trabalhar da melhor forma possível e com segurança, né? Porque a gente está lidando com um ser humano, então a gente está falando de corpo humano, então são coisas que eu via que muitas vezes não tiveram cuidado na minha época, e que eu via que eu não poderia repetir os mesmos erros, né? Então foi sim. em 2011 que eu fui buscar conhecimento mesmo, mas mesmo assim o Juventus me fez um convite para apresentar um projeto para ser treinadora do Juventus. E lá fui eu, em 2011, apresentar o projeto. Eles me ajudaram muito nesse desenvolvimento e conhecimento de treinamento de futebol. E foi onde tudo iniciou mesmo na minha carreira como treinadora. Então, eu fiquei 11, 12 no Juventus, 13 eu fui para a seleção 17, 15, fiquei até a final de 14. 15 fui para o São José, fiquei até novembro de 2016, quando eu fui para a seleção brasileira em 2016. 17, em setembro, eu fui demitida. Em 18 fui para o Santos, fiquei 18 e 19, e em setembro de 19
eu pedi demissão do Santos e em dezembro de 19 me contrataram aqui para a seleção equatoriana. Joia, graças a Deus um baita de um currículo já. Você é muito competente na área e por isso eu queria muito fazer essa live com você, porque é importante a gente também não ficar só focado no masculino, né? Graças a Deus o feminino tem crescido bastante, né? E o que te levou você a aceitar esse desafio da seleção equatoriana? O que eles te falaram, qual o projeto, como foi a abordagem, o que você achou de interessante? Porque a gente fala muito, né? Que muitas vezes é contratado treinadores sem buscar um perfil ou algo dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco. Perfeita, perfeito. Muitas pessoas me perguntam isso, e assim, eu tenho um prazer enorme de falar sobre a contratação, porque foi a contratação mais cautelosa que eu já vi por parte de dirigentes. Cautelosas no sentido de um processo seletivo para que eles pudessem entender o perfil que eles estavam buscando para colocar dentro da Federação Equatoriana. Então, foi um processo aí de quase 2 meses. Eu passei por várias etapas, tinham 20 currículos, com currículos espanhóis, argentinos, brasileiros, enfim, tinha vários tipos, equatorianos também, de nacionalidade, do que eles estavam buscando. Então, foi um processo de 20 currículos, de 15 currículos, de 10 currículos, de 5, e chegou no top 3 aí, eles fizeram uma reunião presencial, né? No top 3 eles trouxeram todos os treinadores, claro, cada um no seu momento, mas todo esse processo foi feito via chamada, né? Via Skype, Sim. apresentar ideias, apresentar projeto já num período mais final aí do processo. Então, foi muito, muito bacana. Eu nunca tinha passado por isso. E isso fez com que eu entendesse, e eu falo sempre para as pessoas, e isso me comprovou que nós precisamos estar prontos, né? Não é a oportunidade de chegar e falar, agora eu vou correr atrás. Então, eu acho que tudo que foi feito nesse projeto, claro que com a ajuda da Camila, minha analista de desempenho, e o Felipe, meu assistente, nós fizemos um estudo muito grande com o país, né, sobre os fatores do futebol feminino no país, se tinha futebol feminino nas escolas, as atletas em si, quem estava no Equador, quem não estava. Então, nós fizemos um estudo bastante aprofundado e fizemos um projeto em cima do que nós estudamos. Então, acho que foram muitas coisas que chamaram a atenção deles, não somente falar o que eu queria, né, mas coloquei alguns objetivos gerais específicos para que eles pudessem entender o processo dos 3 anos. Eles apresentaram um projeto muito ambicioso por parte da federação, não somente para seleções, mas para o futebol no país, né, no modo geral. Não somente o futebol feminino, mas o futebol masculino também, com a vinda do Jorge Cruyff e do Antônio Cordon como diretor técnico, né? Coordenador técnico e diretor técnico. Então, assim, a federação ela veio para esse ano de 2020 com outro olhar, para que a gente possa desenvolver esse projeto durante esse tempo. Que legal, hein? Tem algumas pessoas mandando um abraço aqui. Mandar um abraço pro meu parceiro, Rafael Ferro. Tá jogando na Portuguesa Santista. O André Beijoca. A Gisele da Congelato Taubaté. O Gabriel Pacheco, trabalha no Corinthians, né? Mandar um abraço para essa galera aí. Lembrando que a gente vai abrir no finalzinho aí para as pessoas fazerem as perguntas, tá? Outra coisa que eu queria perguntar para você, é importante você falar também, ao longo do tempo, o que você sentiu que já melhorou na categoria feminina, em termos gerais, em termos de apoio, estrutura, salário, condições, né, de trabalho, e o que você ainda vê que precisa ser melhorado? Olha, da minha época, a gente está falando de duas coisas diferentes. É a mesma categoria, futebol feminino, mas
hoje são duas coisas totalmente diferentes. Hoje nós temos clubes já investindo, né? Investindo realmente, não vendo isso como um gasto, que é muito importante, que é o que eu via em 2002, 2003, 2004, quando eu fui para a Espanha, que eles não viam o futebol feminino como gasto, e sim como um investimento, e que hoje eles já estão colhendo frutos e nós ainda estamos pensando em gasto ou investimento. Então, são culturas bastante diferentes também. Então, eu vejo os clubes hoje investindo e não pensando somente em gasto. Vejo uma procura de empresários hoje muito louca pelo futebol feminino. Assim, Verdade. é bastante assustador até, porque, querendo ou não, o futebol feminino ainda não dá esse lucro que as pessoas acham aqui na nossa realidade, né, no Brasil, ou melhor, aí no Brasil. Então, eu vi essa mudança. Vejo mudança de competição. Nós já temos algumas competições que já estão no nosso calendário. Não é igual antigamente, que acabava a competição e nós não sabíamos se ia ter o ano que vem, se não ia. Então, hoje nós já temos um calendário um pouco mais certo, concreto, né? Tanto por parte nacional como estadual. E o que eu vejo que falta, claro, os salários melhoraram, as condições de trabalho, tanto para a parte das atletas como comissão técnica, vem melhorando a cada dia. Eu acho que essa é a tendência. E eu acho que o que falta, e que tem pouquíssimo nos clubes, é um departamento de futebol feminino. Então, hoje, a federação que eu sei, a Federação Paulista, tem um departamento de futebol feminino com a Pellegrino, né? Foi uma tacada muito certeira do presidente Reinaldo em trazer uma pessoa que trabalhou muito tempo como atleta no futebol feminino, se capacitou para isso e trouxe ela para dentro da federação. Então, sempre que eu me encontro com ele, eu falo isso. E a CBF, que ainda não tem um departamento de futebol feminino, mas vejo também com bons olhos algumas evoluções, né? Principalmente das competições. Eu arrisco a dizer que nós vamos ter um campeonato brasileiro nos top 5 aí dos melhores do mundo dentro de alguns anos. De 5 anos, assim como muito, porque a vinda de algumas atletas do exterior para a nossa competição é muito importante. Né? Você vê uma Andressinha saindo de uma das melhores ligas do mundo, que é a americana, para vir jogar no Corinthians, é algo importante para o nosso futebol feminino e para o desenvolvimento e crescimento do futebol feminino, né? Então, assim, eu vejo umas mudanças bastante significativas e esse é um caminho sem volta, você pode ter certeza absoluta. Que legal, hein? Também mandar um abraço aqui para Gi Correia Barreto, Otto, Matos Erdício. E pedir pessoal e vai colocando aí a cidade de onde vocês são, a gente vai mandando um alô também. Ô, Emi, falando um pouquinho sobre essa forma geral que você falou um pouquinho, a gente que é do masculino, a cobrança é muito grande, muitas vezes mais em cima do treinador, muito pouco na parte diretiva, nos gestores. Você vê no futebol feminino também essa ideia de tem que ter o resultado e a formação junto. Querem a formação, mas não dão tempo para se trabalhar. Como que é dessa forma no futebol feminino? Eu tenho um amigo meu, você também conhece, é o Mark Schmidt, um grande empresário. Ele tem me falado muito. Falar, por que você também não dá a oportunidade de você também ir para a parte feminina e tudo mais? Você tem crescido demais tudo mais. Eu falei assim, ô Márcio, eu não tenho nenhum preconceito. Nunca tive. E a gente está aberto a todas as propostas, né? Mas só que eu queria saber como que essa abordagem é diferente do masculino, tanto base como profissional? Então, o processo ele é diferente, né? Nós, a grande maioria do tempo que existe futebol feminino no Brasil, logo após o decreto aí do Getúlio Vargas na proibição
né, não só do futebol feminino, mas a gente está falando aí especificamente do futebol feminino, depois de 79, aí na década de 80, é um processo que ele vem de cima para baixo, né? Então, o nosso aprendizado, ele vem já do principal, ele já vem na área de competição, ele já vem competitivo. Então, a gente pula muito processo, né? A gente acaba pulando muito processo que o masculino não pula. Hoje há uns 4, 5 anos atrás, deu um início bastante significante com as categorias de base do futebol feminino. A Federação Paulista ela fez o seu primeiro campeonato sub-17, se eu não me engano, em 2016, se eu não estiver enganada. Então, desde então, os clubes vieram montando as categorias de base. Mas acredito eu que o processo é de desenvolvimento realmente, não é de cobrança de resultado para a base. Para o profissional, para o adulto, eu já acho que hoje já mudou bastante. Hoje a gente sente uma pressão que antigamente nós não sentíamos. Nós trabalhávamos mesmo para ensinar e desenvolver. Hoje, pelo menos, eu tô falando na minha realidade, que foi sempre o estado de São Paulo, tá? Sim. Hoje eu vejo a cobrança dentro das redes sociais, né? Nesses veículos, Instagram, Facebook, enfim, que ajudam muito a divulgar o futebol feminino, sempre ajudaram. A esse tipo de cobrança, e muitos repórteres já saber que o presidente não está contente com esse ou essa treinadora, né? Porque perdeu o clássico, não sei de quando e de quem. Então, hoje nós eu pelo menos sinto já uma diferença muito grande de quando, em 2015, quando eu trabalhei no São José, que tinha uma cobrança muito forte, mas por parte da torcida, não do clube em si, da diretoria e prefeitura. Aqui o Vale do Paraíba é assim, cobrança enorme. E agora meu último clube, que foi o Santos, já mais por parte de diretoria, né? Os clássicos contra o Corinthians era uma semana de loucura, era absurdo em relação à cobrança. Muitas vezes você não via o diretor durante um mês, mas naquele jogo ele aparecia a semana inteira ali para burrinhar a sua vida. E se você não ganhasse no dia seguinte, então, aí aguenta coração. Então, eu vi já e vejo uma mudança bastante significativa. Acredito que seja assim nos grandes clubes, como Palmeiras hoje, São Paulo, Corinthians. Deve ter, é claro que uma cobrança muito mais tranquila, muito mais amena do que a do masculino, que está todos os veículos de comunicação aí em cima também, metendo pau no treinador, fora os dirigentes, né? Então... eu vejo essa mudança em relação à cobrança. E o trabalho em si é um processo que a gente pula muita etapa, como eu falei anteriormente. Hoje a gente tem já os grandes clubes têm a base e eles estão seguindo essa regra em respeitar a idade das atletas. Já temos 15, 17 e agora provavelmente a gente vai ter um 20 por aí. E o processo no adulto, muitas vezes a gente tem que dar vários passos atrás, porque como elas pularam muito processo, a gente tem que dar passos atrás, criar estratégias para que a gente não possa perder tempo, né? Tempo no sentido de competição e cobrança, porque eu acredito que sempre quando a gente dá passo atrás no que a gente acredita que a gente possa evoluir corretamente, eu não acho que é perda de tempo. Né? Mas é perda de tempo no sentido que a competição já está aí, ela não espera e as cobranças vão vir. Acho que é inevitável, né, o parâmetro com o masculino, mas não está fugindo muito não, porque bem o que você falou, dependendo do jogo, do clássico, você vai ver o diretor, o presidente lá e durante os próximos jogos você não vai ver. Então, é isso mesmo. Eu vou dando um alô aqui em algumas pessoas, porque talvez você possa conhecê-las algum. Dar um abraço aqui para a cidade de Jandira, São Paulo,
Taubaté, a Vânia da cidade de Badajoz, na Ba- Espanha, Badajoz. Sim, eu Badajoz, conheço na Badajoz. Espanha, Gisele, dos Estados Unidos, e o Gustavo, acho que o Gustavo trabalhou com você no São José, ele está em Londres. Qual Gustavo? Não é o Gustavo É, Assad, não. é o, Ah, é o o, Gustavo que é o, fez. Sim, sim, sim. O Gustavo isso, que fez estágio lá comigo. isso, exatamente. Um abraço, um abração aí. Exatamente, a Jéssica também, a Jéssica Afonso 077, Algarve. Algarve, se você olhar aí também você pode falar. Legal. A gente vai falando aqui. Emily, eu queria que você falasse um pouquinho, que é importante também as pessoas saberem, tem muitas pessoas que nos seguem que gostam de saber como que é o seu sistema de jogo preferido. É lógico que a gente sabe que depende muito das características do atleta, que nós treinadores não podemos ficar refém de um só esquema, mas assim, queria que você falasse um pouco das suas preferências, do seu modelo de jogo, se você já tem introduzido o goleiro, né, como parte do seu modelo de jogo, dá um apanhado geral, porque acho que é importante para os seus seguidores, para os meus seguidores, para as pessoas novas que possam estar nos seguindo. Tá, vamos lá. Eu sempre tive, desde atleta, uma ideia de como. Eu não queria ser treinadora, hein? Falando sério. Ah, é? De como minha equipe poderia jogar. Eu sempre tive e sempre me coloquei dentro de campo com essa ideia. Então, eu sempre fui uma atleta assim, que sempre gostei de jogar muito a bola, de jogar muito a bola, de ter muito a bola. Sempre. Não sei se você conhece o Zé Duarte, já falecido Zé Duarte, trabalhou na Ponte Preta, Guarani. Eu trabalhei com ele em 94, 95, 96, até 98. E ele foi um treinador que fazia aqueles trabalhos analítico mesmo, paredão, de meia hora ali fazendo passe curto, médio, longo, Sim, PTK bola durante 40 minutos. Mas assim, eu não me arrependo e sempre falo dele porque eu sempre fui uma atleta que tinha um bom domínio e sempre tive bom passe, né? Então, tudo isso fazia com que eu pensasse como que eu gostaria que minha equipe jogasse. E o modelo de jogo nada mais é que isso, né? exato. Você colocar em prática ali suas ideias de como sua equipe vai se portar dentro do campo. E então eu em 2010, 11, aí nessa minha transição de treinadora, eu comecei a colocar no papel como eu gostaria que o Juventus jogasse, né? Então, criei uma ideia de jogo e que eu levo ela comigo. É claro que já adaptei muito referente Sim, à característica de atleta, DNA do clube, história do clube, enfim. É... Então, hoje eu tenho uma ideia de a goleira já está inserida no meu modelo de jogo desde 2011 no Juventus. Eu já dava essa importância para a goleira porque, como eu sempre gostei de jogar a bola, de ter a bola, eu sempre acreditei que a goleira fosse mais uma jogadora dentro do campo, né? É claro que a característica da minha equipe do Juventus era muito diferente da do São José e a do Santos. Era uma equipe muito mais defensiva, porque tinha muito mais dificuldade técnica para desenvolver o jogo. Mas sim. mesmo assim, dentro das estratégias e quando eu tinha a bola, eu gostava de ficar com a bola vertical, para que a gente buscasse rapidamente o gol, mesmo porque a gente era uma equipe muito defensiva, muito, muito mesmo. Então a gente criava um espaço ali do meio de campo até o gol adversário muito grande, tendo as atletas rápidas que nós tínhamos na época. Então a gente deu muito trabalho para grandes clubes, referente aí mais para a estratégia do que que eu tinha na mão, né? Mas eu gosto de um time que consiga sair jogando desde a goleira. Temos estratégias para que a equipe, muitas equipes, principalmente aí em São Paulo, que já sabiam que a gente gostava de sair jogando, já fazia uma pressão bastante alta. Então a gente criou estratégias
com volante, saída de 3, saída de 2, com volante, com as laterais baixando, enfim, a gente criava algumas estratégias de saída já para quebrar essa primeira linha de marcação do time adversário. Então, sempre gostei muito de jogar desde a goleira. Para isso, a gente precisava ter uma goleira tecnicamente boa. Sempre na transição, eu gosto de passes verticais, sempre buscar passe para frente ou para o lado. Primeira opção para frente, segunda para o lado, e a última, aí sim, para ficar com a bola, a gente poderia fazer esse passo para trás. Na transição defensiva, também recuperar a bola o mais rápido possível. Então, eu sempre tive algumas características que eu entendia lá quando eu jogava, né? E que eu transferi ele para essas ideias para dentro do campo já como treinadora, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer nas minhas equipes é treinar organização defensiva. Por mais que eu goste de ser ofensiva, Sim. eu gosto de iniciar com a parte de organização, porque eu entendo que se a nossa equipe, num processo de preparação, porque a gente tem um mês, às vezes 20 dias para preparar para a competição, para o início da competição, eu entendo que se nossa equipe não levar gol, a gente vai ter esse tempo de processo para que a gente possa desenvolver mais a parte ofensiva, né? E entendimento de jogo também é algo que hoje a gente já tem bastante nas nossas atletas, mas há algum tempo atrás era bastante difícil elas entenderem os momentos do jogo, né? Ela estando ou não estando com a bola, ela fazia quase a mesma coisa, né? Então são processos que eu vejo bastante evolução também dentro do futebol feminino, mas é mais ou menos isso. Essa é a minha ideia de modelo de jogo aí. Legal, Em. Eu também concordo com você, porque eu acho que tudo no sistema de jogo, no futebol como um todo, você deve organizar mesmo, da primeira linha até chegar lá naquela última linha que a gente sabe do último terço do campo, né? Porque não adianta nada, vai fazer gol e vai ficar tomando. Então, Sim, a gente tem que procurar isso mesmo e eu concordo plenamente com você, né, em todos os aspectos que você falou. E uma curiosidade minha, a gente sabe que hoje o futebol está muito intenso em todos os aspectos. Você tem trabalhado essa intensidade, você tem conseguido trabalhar essa intensidade nos times onde você treinou e agora recentemente na seleção, lógico, sempre deixando bem claro para o pessoal que a gente está se falando entre a diferença de o masculino e o feminino. claro, Mas a claro. palavra e o estilo de treino são os mesmos, né? Queria que você falasse. Sim, é a mesma coisa. Me perguntam muito sobre isso também, Arley. E eu acredito que uma característica que eu tenho é a cobrança de intensidade nos treinamentos. Independente da capacidade física que a gente vai trabalhar no dia, se é aeróbia ou anaeróbia, eu acho que a intensidade do treino ela tem que ser alta, independente de qualquer coisa. Então, é uma característica que sempre chamou a atenção das próprias atletas, né? O treino ele dura 40 minutos, mas ele é intenso. Eu tento, né? Eu tento fazer com que ele seja intenso o tempo inteiro do estímulo, né? E respeitar também a recuperação das atletas para que elas possam fazer o estímulo novamente totalmente recuperadas, dependendo aí da capacidade que a gente está buscando no treino. Então, assim, a intensidade, para mim, é o mais importante do treinamento, né? Porque você faz os treinamentos intensos, você vai ter um time intenso dentro do campo, né? Então, é claro que nós, na nossa realidade, né, do futebol feminino, os Sim, treinamentos são iguais, são os mesmos, tanto físico como tático, como técnico, só que a mulher tem suas especificidades, né? Então, os preparadores físicos, eles também já vão se adaptando dentro de uma realidade do futebol feminino. Não do futebol feminino, mas no esporte em geral, para mulheres, né? Eu sempre trabalhei com preparadores físicos que vieram do masculino e nunca tive nenhum tipo de problema. Nunca, 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 nunca. Muito pelo contrário.
Eu tive muitas soluções porque eles tinham a mesma visão que a minha. Vamos fazer a mesma coisa, só que dentro de uma realidade que a gente tem que respeitar, né? Fisiológica da mulher. O trabalho de força também, eu sou assim muito apaixonada e já tirei muitos treinos meus, técnico-tático, para colocar algumas vezes trabalho de força. O trabalho de força que foi feito com o Silvio no São José em 2015 foi algo assim que fez muita diferença dentro do campo, mas muita, muita, muita. Física num modo geral, né? Parte física no modo geral, não só o trabalho de força, mas porque o cara ele estava vindo do masculino, claro que estudou para que pudesse fazer um melhor trabalho com mulheres. E assim, eu já tinha uma experiência como atleta, né? Trabalhei com vários preparadores físicos e cada um de uma maneira diferente. E fui conversando muito com ele. Pode trabalhar tranquilamente, tá com o pau, num bom sentido, né? Sim. E bora trabalhar. Então ele foi se adaptando, as meninas também, quando você ganha confiança ali, abraça e vai embora. Então elas acreditaram. Era duro, né? Era duro o trabalho, mas elas acreditaram que estava dando resultado e aí elas abraçaram e foram embora. Mas tem que os preparadores físicos que vêm para o feminino tem que dar uma atençãozinha em algumas coisas que a mulher tem e que o homem não, como ciclo menstrual, capacidade de engravidar, são coisas que mexem com o hormônio da mulher dentro de um período de treino, num período de competição, ou enfim. Então, são detalhes assim, um pouquinho mais trabalhosas, mas que é gratificante, assim, vale muito a pena. Sim, inclusive isso era uma das minhas perguntas. Como que o futebol feminino, como que você, a sua comissão, trabalha essa questão do ciclo menstrual, né? Porque a gente sabe que cada mulher reage de uma forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E depois, nesse mesmo assunto, já aconteceu de você ter que tirar alguma atleta do dia do jogo? É, tem muitas diferenças entre as meninas, sim. A gente, no futebol feminino, não tem estrutura para ter uma ginecologista e fazer esse trabalho individualmente, porque é algo individual, muito pessoal. Não temos. O que a gente consegue fazer é que o preparador físico consiga manter essa informação sempre na ativa, né? Então elas têm os períodos e lá a gente tem umas tabelinhas que elas vão preenchendo o período, enfim. Então a gente tem alguns controles que a gente procurou conhecer. Na minha época não tinha nada disso. Na minha época era entrar no campo e pro pau e já era. Ah, Hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento no sentido de busca, né? Então a gente acaba buscando profissionais para tirar dúvidas. No Juventus, nós tivemos uma bióloga fazendo um estudo sobre isso, e há realmente diferente reação de atleta. Tem a do fica tinindo, tem atleta que no período fica para baixo, o rendimento cai, tem atleta que no pré fica legal e no sim. pós ruim, e às vezes no pré ruim, no pós legal. Então é bastante difícil controlar isso quando a gente não tem um profissional somente para isso, né? Aqui na seleção ainda nós também não temos, estamos reestruturando nossa comissão técnica devido a todas as mudanças que tiveram aqui. O ideal é que tenha, né? O ideal é que tenha, principalmente porque a gente tem uma competição-alvo que é o sul-americano, né? O nosso objetivo é o sul-americano para tentar a classificação para o Mundial novamente. Então, assim, é um processo Só já te, só, conversei só te com. cortando, esse é o objetivo seu e da seleção, é a classificação. Para a federação, sim, mas o nosso projeto ele é muito mais amplo que isso. Aí, se Joia. você quiser, eu posso explicar um pouquinho depois. Sim. Já conversei com a doutora Silvia, que é a nossa doutora aqui da seleção, sobre isso. Ela também acha muito importante. Então, a gente já começou essa conversa, já demos início nessa conversa.
e acredito que a gente vai conseguir desenvolver isso dentro de um curto prazo, né? Porque como a gente tem 3 anos, tem que ser um período bastante curto prazo. Um abraço para o presidente aí, o Reinaldo, presidente da Ô, federação. Reinaldo, tudo bom, Reinaldo? Grande abraço. Um Reinaldo, beijo, grande, saudades. grande, grande, grande presidente, né? Se não fosse ele, acho que o Sim, Campeonato Paulista, não sei o que seria. é Presidente, verdade. quero fazer uma live com o senhor, hein? Pode Boa, aí continuar, vai Emily. ser bom. Então, e é isso. Então, a gente está nesse processo de desenvolver esse trabalho aqui, né? Então, eu acho muito, muito, muito importante. Legal, legal. Mandar um grande abraço aí para um grande amigo meu aqui da cidade, Diego Bigode, do Barril do Zé Bigode. É um grande amigo, grande parceiro e uma grande casa aqui de. Um dia você vier Legal, para cá, você vai conhecer aqui, tem muita coisa boa. legal, legal. Vou mandar um abraço aqui rapidinho, Emi. A Mauri, Luan, Naira Nassif, Naira é minha namorada, Alan Nassif, Patrick, grande abraço, Patrick, Adilson Júnior, Marina, Thompson, Vasconcelos, também foi Então, atleta lá do Rio, Daia, DFS, Napocenteno, Daniela, Keila e o Braulio fez a licença com a gente. Você lembra do sim, Braulio lá, sim, preparador sim, físico? sim, lembro. Tá mandando um Posso abraço. mandar um Claro, abraço aqui também? claro, Ó, fica à vontade. E da Ana, que sempre estão aí nas lives, firme e forte. A Vânia, que está lá, já falamos. E o Ed, ele foi nosso. Posso falar que ele foi nosso diretor, ele que mandava em tudo lá na época do Juventus, São Caetano, quando nós fizemos uma parceria. Tá aí mandando um abraço também. A Índia foi presidente do Sindicato de Treinadores de Futebol no estado de São Paulo, Oh, que Índia top, hein? Amara. Sim, virou mamãe aí, e aí deixou o cargo aí, agora tá cuidando da bebê. Então, um abraço para ele. Enfim, aí para todo mundo aí que tá. Que É, tá, que tá... a gente vai mandando, porque a gente sabe que nas lives o pessoal quer mandar um recado e eu acho muito legal a gente prestigiar eles também, né, Amy? Sim, sim, sim. Eu acho que essas lives fez com que nós nos aproximássemos mais dessas pessoas, né? Porque Exato. às vezes eles têm dificuldade, porque a nossa vida, você que é treinador sabe, é de manhã, de tarde, de noite, a gente está nessa correria e eu tento responder todo mundo que manda direct, todo mundo. Mas às vezes passa 2, 3, 4 dias e agora a gente está aqui direto, a gente pode trocar ideia direto aqui. Eu acho muito bacana essas lives. Com certeza. Ô, Amy, antes de você falar um pouquinho sobre as pretensões de você e toda a sua comissão, também da federação, sobre as pretensões da seleção, né, do Equador, eu queria que você falasse um pouquinho quais suas referências como de treinador e quais você já citou um aí que você já fez o estágio. Então, na verdade, eu tenho alguns treinadores que eu leio muito sobre, né? Mas eu não tenho uma referência, para te falar a verdade. Eu sempre fui buscar ideias do que eu achava do futebol e fui buscar informações de pessoas experientes, né? Pessoas que têm o conhecimento, pessoas que estudaram, para ver realmente se eu estou no caminho certo, se eu posso seguir isso ou não. Não acho que o que um treinador faz é certo e que o outro é errado. Eu acho que não existe o certo e o Não errado, existe o existe, que é correto exato. para a equipe, né? Existe o que dá certo dentro do desenvolvimento do seu trabalho para a sua equipe. Então, assim, eu não tenho uma referência, mas gosto de ler muito sobre o Guardiola, sobre o Mourinho. São duas pessoas que, se eu abrir meu computador aqui, tem vários livros deles aqui, mas leio sobre muita coisa. Israel Teodo é outro que eu leio muito também, gosto muito das ideias dele. Ele fala muito sobre a periodização tática, que é impossível
se fazer acontecer dentro da nossa realidade, mas eu sigo muitas coisas que tá dentro da periodização. Eu sigo, né? Então, assim, não tenho uma referência. Eu tenho muita ideia do que eu acredito, né? Do jogo, do futebol em si. E aí vou buscar, vou ir buscando conhecimento, e aí na minha cabeça eu crio algumas coisas, como vou citar aqui as bolas paradas, né? As bolas paradas, para mim, elas são importantíssimas, tanto ofensiva como defensiva, né? Às vezes em um jogo você mata a jogada aí dos 90 minutos em uma bola parada. Já aconteceu comigo, de estratégia mesmo contra o próprio Corinthians, que eles sabem que eu tenho um método de marcação de escanteio, e eu sabia que eles iam vir sabendo o que nós fazíamos, e no dia do jogo eu mudei. No dia do jogo, assim, nós treinamos a semana e no dia do jogo os aplicamos, né? E eles ficaram meio, e elas ficaram meio, que agora? O que a gente faz? Então, vai muito do que eu acredito, assim, dentro da minha ideia de jogo mesmo. Legal. A Juju Gol. Tia Emily é fera demais. Um dia ela vai me treinar. Juju Gol é Galera, fera, você conhece? daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. E eu queria fazer só mais algumas perguntas também, Em, na Vamos lá. questão de você falasse top 5 de atletas que você vê com um grande potencial no futebol feminino para os próximos anos aí. Top, top 5 Brasil, claro, né? Sim. Vamos lá. De meninas que vem crescendo aí da base, eu posso falar. Ana Vitória é o meu top 1. É uma menina que não está sendo muito bem vista, né, pelos olhos que tem que ver como um processo aí de crescimento dentro da nossa seleção. Eu acho que a Ana Vitória é o primeiro aí. Vamos lá. Nós temos a Thaís Regina, uma zagueira que joga no São Paulo. Não é mais sub-20, mas fez a transição aí já para a seleção principal, não foi convocada ainda, mas futuramente acredito que vá à seleção. É uma zagueira que me chama atenção porque é uma zagueira leve, rápida e técnica. E nós não Que bom. temos uma zagueira com esse perfil no nosso campeonato brasileiro, né? Nós temos zagueiras muito boas, mas que não são leves e nem rápidas, né? Então, leve no sentido das ações em campo, não só do sprint de velocidade. Sim. Eu acho que é uma jogadora que tem bastante futuro aí, é uma menina muito focada. Vamos lá, mais uma. Difícil, hein? Nós temos a Amanda. Amanda, ela trabalhou comigo no Santos. Ela era sub-17, fez a transição para principal, hoje está no principal do Santos. Também acho que está dentro desse top 5. A Jennifer é uma menina que está hoje no Inter, também é uma menina que eu gosto muito. Tudo menina nova, eu tô falando, tá? Top 5, assim, Sim. de renovação aí. Sim. E aí eu li a Marta, e eu tirei Marta, tirei Cristiane, tirei essas meninas que todo Sim. mundo já sabe, Sim. né, da qualidade delas, mas eu Sim. tô de meninas que estão vindo aí para um trabalho de renovação, né? Penso muito na renovação também, né? E aí, Sim. falta uma, né? Falta. Vamos Te lá. peguei, hein? Uma goleira. Uma goleira aí, o time completinho. Ah, uma espinha dorsal, ó. Tá vendo? Ó? Goleira, Exato, zagueiro, exato, uma meia e um ex- atacante. Vou para goleira agora. exatamente. Goleira, nós temos algumas novas. Nós temos a Nicole, que trabalha no Santos, a Kemily, que trabalha no Inter. Nós temos algumas goleiras bastante jovens aí, com um potencial muito, muito grande.
Legal, Emi. Eu vou. A sua imagem tá um pouquinho desfocada só para mim. Não sei pro pessoal como é que tá. Até então tava perfeita, tá? Será que a Vou começar a fazer. Pode ser. Mas assim, o pessoal tá te ouvindo bem. Isso é o mais importante agora. Vou fazer algumas perguntas aqui, abrir para o pessoal. O Otto é um grande amigo também. O que você achou da seleção brasileira na última Copa e a repercussão que deu? o que eu achei da seleção na última? Na última Copa e a repercussão que deu. Ah. Bom, vamos lá. Eu acho que foi um trabalho muito quebrado, né? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Eu acho que foi um trabalho muito quebrado. Né? Ô, Emily, está me ouvindo? Tá, não sei se você está me ouvindo, tá Olimpíada, oscilando aí. é, é, Ela deu uma travada boa agora. Mas assim, tá aparecendo a sua você imagem. quer, você quer que eu saia e volte? Às vezes melhora Pode quando eu ser, às saio. vezes melhora. Tá, fica aí, eu vou sair e já volto. Tá, jóia. Enquanto isso, eu vou mandando abraço pro pessoal aqui. Tá bom. Mandar um abraço mais uma vez aqui, ó. Um abraço pra Camila, Cláudio, Cláudia Rosado. Vamos ver aqui quem mais. Lipiloto. Lipiloto. Lembrando, gente, que a gente tem uma parceria aí nas lives, com o Peloja. Né? Eu vou colocar aqui mais uma vez. Diz que cesta básica, quem precisar aí para o dia a dia, presentear, doar, é só ligar e eles estarão entregando no conforto da sua casa, tá? Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Elder Jabá, grande abraço. Samuel Mazali, um grande amigo, parceiro. Patrick, Cláudio. Boa noite, irmão. Meu parceiro, Cláudio e Osana. Patrick. Vamos aguardar aqui a Emily. Qualquer coisa você me chama de volta, Emily. Aqui para mim não apareceu, viu, Emily? Não apareceu. Agora sim. É que demorou para chegar, Emily. Isso, agora sim. Pronto, tá É que melhor? ainda isso, joia. É que ainda demorou um pouco para chegar para mim. Mas continuando, Ah, falando sobre a pergunta do Otto. tá, é o da seleção, né, na Copa do Mundo. Isso, Eu não sei até onde vocês escutaram, mas eu vou voltar tudo e vou falar todo o início aí do raciocínio, tá? Foi um processo de sim, muita mudança de treinador, né? Tava o Vadão, entra eu, volta o Vadão. Então, são processos quebrados que acontecem muito dentro do futebol, principalmente no Brasil, né? São processos aí que você não dá sequência dentro de uma progressão para a sua competição-alvo, que na época era a Copa do Mundo e Olimpíada, né? Já sim, trocou o processo novamente, hoje já é a PIA, e espero que ela tenha esse processo aí, um ciclo inteiro para poder trabalhar, Olimpíada Mundial e Olimpíada de novo. E eu acho que a Copa do Mundo, acho que os números dizem por si só, né?
No Brasil, nós tivemos 19,9 milhões de pessoas assistindo a final entre Estados Unidos e Holanda. Sendo que muita gente fala que no Brasil o futebol não dá certo, né? Então foi o país com mais visualização na final da Copa do Mundo Feminina. Sendo que o país do futebol, que é os Estados Unidos, e o finalista, né, e o campeão, teve 15,3 milhões de pessoas assistindo a final. Então, são números muito significantes, né? E Exato. Números que traz muita importância para o futebol feminino dentro do nosso país, né? Joia. O Patrick Teodoro, amigo também. Na Europa fala muito de diminuir o campo e as traves, deixar alguns milímetros menor. Irá melhorar o jogo? Não sei. Eu tenho muita discussão sobre isso, muito bate-papo sobre isso. Nós já temos uma dificuldade enorme de poder jogar em um campo, né? Eu estou falando da nossa realidade e não da Europa. Imagina você ter um campo adaptado somente para o futebol feminino. Não é igual uma quadra de vôlei que você aumenta e diminui a rede, né? Não é tão simples assim. Você vai ter que adaptar o campo, você vai ter que adaptar a trave, troca e destroca de trave o tempo inteiro. Então, na Europa, eu não sei. E também não sei se isso seria a solução. Eu acho que o que a gente poderia começar a pensar são o número de substituições do futebol feminino. Eu acho que aí a gente não deixaria tanto o nível físico, técnico e tático cair. Mas também nós vemos jogos de futebol masculino com nível físico, técnico, tático bastante baixo. E não é por isso que nunca pensaram em diminuir campo nem trave, né? Aí eu acho que é mais parte de treinamento em si. Isso é uma ideia muito minha, sabe? Eu acho que o futebol ele tem suas regras. É claro que experimentar sempre é bom, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer se não experimentar. Então, acho que fazer alguns torneios experimentais sobre isso, sobre tempo, sobre dimensão do campo, trave, eu acho que seria uma ideia legal. E aí sim, em cima de tudo isso, rever o que é melhor para o futebol feminino. Mas não tem uma ideia fechada sobre isso, não. Legal. Vou pedir desculpa aqui porque eu vi uma pergunta, foi uma menina, se ela tiver ainda na live aí, ela fala assim, foi a pergunta dela e do Luciano Marcondes. Você aceitaria assumir novamente a seleção brasileira futuramente? E a doutora Carol Alves, querida treinadora, parabéns pelo seu sucesso. Estou aqui disponível como médico para te ajudar nisso. Acho que foi daquela outra pergunta. Sim. Legal, bacana e obrigada. Eu acho que eu sou profissional, né? E trabalho para que as coisas aconteçam, né? O que aconteceu na seleção não foi com a CBF, sim com uma pessoa específica, né? Então não tenho problema nenhum com CBF, não tenho mágoa nenhuma de CBF, muito pelo contrário. Acho que é a entidade maior do meu país, né? Então seria muito injusta da minha parte falar que não. Tá cortando um pouquinho, mas deu para entender sim que você aceitaria sim o convite. Emi, eu posso te chamar novamente? A gente tem 24 segundos para a gente terminar algumas perguntinhas e eu te agradecer, tá bom? Então vai cair aqui, aí eu te chamo novamente. Lembrando que a live está bem produtiva.